Olá! As cadeias e teias alimentares representam as relações de nutrição estabelecidas entre as populações nos ecossistemas. Os níveis tróficos ou alimentares são produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres autótrofos que produzem seu alimento por fotossíntese ou por quimiossíntese. Nos ambientes terrestres destacam-se as plantas e nos ambientes aquáticos as algas, as cianobactérias e algumas bactérias. Os consumidores são seres heterótrofos, que retiram energia do alimento consumido. Os consumidores primários, ou de primeira ordem, se alimentam dos produtores e são herbívoros. Os consumidores secundários comem os consumidores primários e são carnívoros. Os consumidores terciários comem os secundários e assim sucessivamente. Os consumidores que se alimentam de plantas e animais, como o ser humano, são considerados onívoros, que significa comer tudo. Os decompositores também são seres heterótrofos, mas pouco seletivos, ou seja, convertem os mais variados tipos de matéria orgânica em gás carbônico, água e sais minerais, tornando possível a reciclagem da matéria. Por convenção, são considerados decompositores algumas bactérias e fungos. Em um ecossistema, produtores, consumidores e decompositores estão em constante interação. A cadeia alimentar é uma sequência linear desses organismos, em que um serve de alimento ao seguinte. Ela mostra a transferência de matéria e energia de um nível trófico para outro. Um exemplo é planta, rato, cobra, gavião. As setas indicam que um organismo serve de alimento para o outro. Na cadeia, a posição que cada organismo ocupa é seu nível trófico. Assim, a planta é o produtor, primeiro nível trófico, o rato é o consumidor primário, segundo nível trófico, a cobra é o consumidor secundário, terceiro nível trófico, e o gavião é o consumidor terciário, o quarto nível trófico. As atividades humanas podem causar interferência nas cadeias alimentares. Por exemplo, a eliminação proposital das cobras pode ocasionar a diminuição do número de gaviões, o aumento do número de ratos e, consequentemente, a diminuição do número de plantas, o que significa impacto negativo na produção de alimento para os seres humanos. Um ecossistema, por mais simples que seja, apresenta vários produtores e muitas espécies de consumidores e de decompositores. Todos esses organismos estão em constante interação e formam inúmeras cadeias alimentares. A teia alimentar é um conjunto de cadeias que mostra as várias relações tróficas nos ecossistemas. Como ocorre na cadeia alimentar, as setas indicam o fluxo de matéria e energia de um nível trófico para outro. Mas, diferentemente do que acontece em uma cadeia, na teia, os organismos de uma espécie podem pertencer a mais de um nível trófico. Por exemplo, a cobra e o gavião ocupam 2 ou mais níveis tróficos, pois participam de várias cadeias alimentares. Caso você tenha que identificar em um exercício de teia alimentar os níveis tróficos dos envolvidos, o produtor será aquele de onde todas as setas saem e o decompositor, aquele onde todas as setas chegam. Aqueles onde as setas chegam e saem são os consumidores. E vale ressaltar que uma seta pode ligar o decompositor ao produtor, representando a reciclagem da matéria.